A empregada levou as filhas do empresário viúvo para a colônia de férias, porque ele esqueceu o dia trabalhando demais. E Vera tremia vendo Júlia e Sofia sorrirem nas cadeirinhas pela primeira vez desde a morte da mãe. Tinha mentido dizendo que eram suas filhas para conseguir as vagas, mas Tiago chegaria em 40 minutos e descobriria que as gêmeas não estavam lá. Seu coração disparava, sabendo que não havia volta. Na noite anterior, Vera tinha ouvido Júlia chorando baixinho no corredor, perguntando para Sofia se a mãe delas estava vendo elas tristes do céu. E agora ela tentava se concentrar no trabalho, enquanto o peso daquela decisão arriscada pressionava seu peito como uma pedra. O relógio na parede da recepção marcava 15h45 quando ela finalmente conseguiu parar de tremer, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor vazio da escola, enquanto sua mente voltava constantemente para as gêmeas no pátio da colônia. Tinha mentido para conseguir aquelas vagas. Tinha acordado as meninas mais cedo, escolhido os vestidos mais bonitos e as trazido escondidas no ônibus escolar, porque não suportava mais vê-las definhar naquela casa silenciosa, onde a morte de Renata ainda pairava como uma sombra sufocante sobre tudo. Vera parou diante da janela que dava para o pátio da colônia e observou Júlia ajudando Sofia a encher um baldinho vermelho com areia, as duas sentadas nas cadeirinhas brancas, mexendo os pés descalços e rindo de algo que a monitora havia dito. A cena era simples, mas devastadora para alguém que conhecia a realidade daquelas crianças. Desde que Renata morreu no acidente 4 meses atrás, aquela era a primeira vez que Vera via as meninas realmente felizes, realmente vivas, não apenas existindo em um estado de luto permanente que nem elas mesmas compreendiam completamente. Tiago sempre chegava às 16h15 em ponto. A primeira coisa que fazia era procurar pelas filhas no quarto, e hoje encontraria apenas o vazio e o silêncio que ele mesmo tinha ajudado a criar com sua ausência emocional. A coordenadora da colônia passou por ela carregando uma prancheta, parou e sorriu com aquela gentileza profissional que Vera conhecia bem. As suas meninas estão se adaptando muito bem, Vera. Parecem 2 criancinhas que estavam precisando brincar há muito tempo. O coração de Vera disparou com a mentira ecoando entre elas. Mas ela forçou um sorriso, enquanto sentia o peso da falsificação de documentos pressionando sua consciência. Elas estavam mesmo precisando disso. A mulher anotou algo na ficha e continuou caminhando, sem perceber como Vera apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, sem saber que estava participando de uma fraude que poderia custar o emprego e talvez até a liberdade da funcionária que organizava os depósitos de limpeza todos os dias. Vera voltou para o trabalho tentando se concentrar, limpando os banheiros do 2º andar com movimentos automáticos, organizando os materiais no depósito sem realmente ver o que estava fazendo. Mas a cada movimento, o peso da decisão que tomara pressionava seu peito com uma intensidade crescente. Não era apenas o medo de ser demitida que a atormentava, era a certeza de que tinha ultrapassado uma linha que talvez não deveria ter cruzado, mesmo sabendo que suas intenções eram puras. Mas quando se lembrava de Júlia perguntando se a mãe ficaria triste vendo elas sem brincar, quando se lembrava do silêncio opressivo daquela mansão onde 2 crianças de 5 anos viviam como pequenos fantasmas, a culpa se transformava em uma determinação feroz que a surpreendia. O celular vibrou no bolso do avental às 16h10 e Vera olhou a tela vendo o nome de Tiago piscando com uma insistência que fez seu estômago embrulhar. Ela não atendeu na primeira ligação, nem na segunda que veio 2 minutos depois. Na terceira ligação, às 16h15, Vera sabia que ele já tinha percebido que as meninas não estavam em casa. Já tinha verificado os quartos, já tinha chamado pelos nomes delas no hall de mármore, onde o eco costumava ser a única resposta. Na 4ª ligação, ela respirou fundo e atendeu,
preparando-se para a tempestade que sabia que viria. Vera, onde vocês estão? A voz de Tiago estava tensa, carregada de uma preocupação que rapidamente se transformaria em fúria quando ele compreendesse a extensão do que ela havia feito. Senhor Tiago, eu posso explicar. As meninas estão bem, estão seguras, não precisa se preocupar com nada. Vera falou rápido, tentando acalmá-lo antes que ele entrasse em pânico completo, mas sabia que suas palavras soavam fracas diante da magnitude de sua transgressão. Onde elas estão? Ele repetiu a pergunta com um tom mais alto, mais urgente, e Vera fechou os olhos, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco, sem saber se haveria algo para ampará-la na queda. Estão na colônia de férias da escola municipal onde eu trabalho. O senhor tinha esquecido de fazer a inscrição e o prazo terminou ontem. Então eu trouxe elas comigo esta manhã, porque elas precisavam sair de casa, precisavam brincar, precisavam ser crianças de novo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Um vazio que parecia sugar toda a esperança que Vera ainda nutria de que talvez, apenas talvez, Tiago pudesse compreender suas motivações. Ela segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram dormentes, esperando pela explosão que certamente viria. Quando Tiago finalmente falou, sua voz estava baixa e controlada, cada palavra pronunciada com uma precisão gelada que era mais assustadora do que qualquer grito poderia ser. Você tirou minhas filhas de casa sem me avisar. Você as levou para um lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, e mentiu para conseguir isso. Não era uma pergunta. Era uma acusação precisa e implacável que cortava como uma lâmina. Senhor Tiago, eu sei que fiz errado em não avisar o senhor primeiro, mas o senhor tem trabalhado tanto que nem percebeu como as meninas estão sofrendo. Vera sentiu a voz falhar, a emoção finalmente quebrando sua compostura cuidadosamente mantida. Elas passam os dias inteiros trancadas nos quartos, brincando sozinhas, sem amigos, sem vida, sem nada que se pareça com infância. Ontem à noite, eu ouvi a Júlia chorando no corredor, perguntando para a Sofia se a mãe estava vendo elas tristes do céu. E eu não consegui suportar mais um dia, vendo elas assim. Do outro lado da linha, ela ouviu Tiago respirar fundo. Um som áspero e doloroso que revelava que suas palavras tinham atingido um alvo sensível, uma ferida que ele tentava manter fechada com trabalho e distanciamento emocional. Isso não te dá o direito de tomar decisões sobre minhas filhas sem minha permissão, disse ele. Mas havia algo diferente em sua voz agora. Uma rachadura na armadura de raiva que deixava entrever a dor e a culpa que ele carregava. Eu sei, senhor, e aceito qualquer consequência que o senhor decidir. Mas primeiro o senhor precisa vir aqui e ver como elas estão felizes. Precisa ver o que eu vi hoje. Precisa ver suas filhas sendo crianças de verdade pela primeira vez em meses. Houve uma longa pausa, durante a qual Vera conseguia ouvir apenas a respiração pesada de Tiago e o som abafado do trânsito ao fundo. Me dê o endereço dessa escola. Agora. Vera passou o endereço completo, com a voz trêmula, e desligou o telefone, sentindo que acabara de selar seu próprio destino. Mas quando olhou novamente pela janela e viu as gêmeas participando de uma roda de música, os olhos brilhando de alegria pura, sentiu que qualquer consequência valeria a pena. 35 minutos depois, Vera estava reorganizando os produtos de limpeza no depósito, quando ouviu passos rápidos e pesados ecoando pelo corredor. Um som que ela reconheceu imediatamente. Tiago tinha uma forma muito particular de caminhar, passos largos e determinados que ecoavam autoridade e urgência, e hoje eles soavam como uma sentença de morte se aproximando. Ela se virou e o viu parado na porta do depósito, ainda vestindo o terno cinza impecável, que provavelmente custava mais do que 6 meses do salário dela.
mas com a gravata frouxa e o rosto marcado pelo cansaço, pela raiva contida e por algo mais profundo que ela não conseguia identificar completamente. Ele olhou para ela por um longo momento antes de falar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras para não explodir ali mesmo no meio da escola. Onde elas estão? A pergunta saiu como um comando, e Vera apontou para o corredor com uma mão que tremia ligeiramente. Ali, senhor, tem uma janela que dá para o pátio da colônia. De lá o senhor consegue ver elas perfeitamente. Tiago não esperou por mais explicações. Caminhou com passos largos até a janela e Vera o seguiu, mantendo uma distância respeitosa, preparada para qualquer reação que pudesse vir. Ela observou quando ele parou diante do vidro e ficou completamente imóvel, os olhos fixos nas filhas que brincavam lá embaixo, completamente alheias ao drama que se desenrolava no andar superior. As gêmeas estavam agora participando de uma atividade de pintura, sentadas em mesinhas baixas junto com outras crianças, Júlia com tinta amarela nas mãos, concentrada em sua concha. Sofia escolhendo cores diferentes para criar um padrão que só ela entendia. Vera viu o exato momento em que a transformação aconteceu em Tiago, como se ela estivesse assistindo a um milagre em câmera lenta. Os ombros tensos relaxaram gradualmente. A mandíbula cerrada se afrouxou devagar. As mãos, que estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, se abriram como flores desabrochando. Ele levou uma das mãos ao rosto, cobrindo os olhos, e Vera percebeu que ele estava chorando. Lágrimas silenciosas que escorriam entre seus dedos enquanto ele tentava processar o que estava vendo. A cena lá embaixo continuava, simples e perfeita, com as crianças rindo e brincando, enquanto o pai delas redescobrira que suas filhas ainda eram capazes de alegria, ainda eram capazes de vida. Ainda eram as crianças que Renata sempre quis que elas fossem. Eu não lembrava que elas podiam sorrir assim, Tiago murmurou, a voz embargada e rouca, carregada de uma dor que ia muito além da raiva inicial. Ele limpou o rosto com as costas da mão, mas novas lágrimas continuavam escorrendo, como se uma represa tivesse se rompido dentro dele depois de meses de contenção forçada. Faz quanto tempo desde a última vez que eu realmente vi minhas filhas? Não apenas olhei para elas, mas realmente as vi. A pergunta não era direcionada a Vera. Era uma reflexão dolorosa em voz alta. Mas ela respondeu mesmo assim, com a honestidade brutal que a situação exigia. Desde antes da dona Renata partir, senhor Tiago. Desde antes do acidente. Tiago assentiu devagar, ainda olhando para as meninas através do vidro, absorvendo cada detalhe da cena que se desenrolava diante dele. Renata sempre dizia que queria que nossas filhas fossem crianças felizes, que brincassem até cansar, que fizessem amigos, que vivessem cada momento com intensidade. Ele fez uma pausa, a voz falhando enquanto lutava contra a emoção. Ela tinha tanto medo de que elas crescessem em uma bolha de privilégio, isoladas do mundo real, sem conhecer a alegria simples de ser criança. E o que eu fiz depois que ela morreu? Tranquei nossas filhas em uma casa enorme, as isolei de tudo e de todos, as transformei em pequenas prisioneiras da minha própria dor. A confissão saiu carregada de culpa e arrependimento, cada palavra pesando como chumbo no ar entre eles. Vera deu um passo à frente, escolhendo as palavras com muito cuidado, sabendo que estava pisando em terreno perigoso, mas sentindo que precisava dizer a verdade. O senhor estava sofrendo, senhor Tiago. Ainda está sofrendo. E isso não faz do senhor um pai ruim. Faz do senhor um ser humano que perdeu a pessoa mais importante da sua vida. Ele finalmente se virou para olhar para ela. E pela primeira vez em meses, Vera viu o homem por trás do empresário. Viu a vulnerabilidade crua e a dor que ele escondia atrás de ternos caros e reuniões intermináveis. Eu prometi para ela, Vera.
No hospital, nos últimos minutos antes dela partir, eu segurei a mão dela e prometi que cuidaria bem das nossas filhas, que daria a elas a vida que ela sempre sonhou que elas tivessem. Sua voz se quebrou completamente. E tenho falhado miseravelmente nessa promessa todos os dias desde então. O senhor não falhou, senhor Tiago. Vera respondeu com firmeza, sentindo lágrimas queimarem seus próprios olhos. O senhor apenas perdeu o caminho por um tempo, mas ainda dá para voltar. As meninas ainda precisam do Senhor, ainda amam o Senhor, ainda esperam que o Senhor seja o pai que elas lembram de antes do acidente. Tiago voltou a olhar para as filhas através da janela, e agora a atividade tinha mudado novamente. As crianças estavam formando uma fila para uma brincadeira que envolvia passar uma bola colorida, e Júlia estava ajudando Sofia a entender as regras, segurando a mão da irmã com uma paciência e um carinho que partiam o coração de qualquer adulto que presenciasse a cena. Você fez errado em tirar elas de casa sem me avisar, disse Tiago, mas sua voz não tinha mais a dureza de antes. Era mais uma constatação cansada do que uma acusação. Eu fiquei desesperado quando cheguei e não encontrei ninguém. Liguei para você dezenas de vezes. Chequei todos os cômodos da casa. Até pensei em chamar a polícia, porque não sabia se vocês tinham sido sequestradas ou se tinha acontecido alguma coisa terrível. Vera abaixou a cabeça, sentindo o peso total da culpa por ter causado tanto sofrimento desnecessário. Mas você também fez certo, ele continuou, surpreendendo-a completamente. Você viu algo que eu estava cego demais para enxergar. Você agiu quando eu estava paralisado pela minha própria dor. Você colocou as necessidades das minhas filhas acima do seu próprio medo de consequências. Ele se afastou da janela e caminhou até ficar diante dela. Tão perto que Vera podia ver as pequenas rugas de cansaço ao redor de seus olhos. Podia sentir o cheiro do perfume amadeirado, misturado com o leve aroma de café que sempre o acompanhava. Eu deveria te demitir, disse ele, a voz baixa e intensa, carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Deveria te denunciar por falsificação de documentos, por tirar minhas filhas sem permissão, por todas as leis que você quebrou hoje para fazer isso acontecer. Vera manteve o olhar fixo nele, aceitando qualquer punição que viesse, porque sabia que suas ações, embora erradas do ponto de vista legal, tinham sido certas do ponto de vista humano. Mas eu não vou fazer isso, continuou Tiago. E havia algo novo em sua voz agora, uma determinação misturada com gratidão que fez o coração de Vera acelerar. Porque pela primeira vez em 4 meses, minhas filhas estão vivas, não apenas existindo, não apenas respirando, mas verdadeiramente vivas, cheias da alegria e da energia que eu tinha esquecido que elas possuíam. E isso é por sua causa, Vera. É porque você teve a coragem que eu não tive. Porque você amou minhas filhas o suficiente para arriscar tudo por elas. O silêncio que se instalou entre eles era carregado de emoções complexas e não ditas. Uma mistura de gratidão, alívio, medo e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Tiago deu mais um passo em sua direção, invadindo completamente seu espaço pessoal, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez Vera prender a respiração. Mas as coisas nesta casa vão ter que mudar drasticamente a partir de hoje, disse ele, cada palavra carregada de significado. Eu vou descer agora e buscar minhas filhas. Vou levá-las para casa. Vou jantar com elas. Vou ouvir tudo o que elas quiserem me contar sobre essa colônia. Vou ser o pai que prometi ser para a Renata. Ele fez uma pausa, os olhos nunca deixando os dela. E você, Vera, vai me ajudar a fazer isso. Porque eu percebi hoje que não posso fazer isso sozinho. Que preciso de alguém que ame minhas filhas tanto quanto você demonstrou amar. Ele se virou e começou a caminhar em direção às escadas, mas parou e olhou para trás, sua expressão mais suave agora, mais vulnerável. Venha comigo.
Quero que você esteja lá quando eu for buscá-las. Quero que elas vejam que nós estamos juntos nisso. Não era um pedido. Era uma declaração de parceria, de mudança, de um futuro diferente para todos eles. Vera o seguiu pelas escadas, pelo corredor, até chegarem ao pátio da colônia, sentindo que estava caminhando em direção a uma vida completamente nova, uma vida que ela nunca ousara imaginar para si mesma. A monitora estava organizando as crianças para a última atividade do dia quando viu Tiago se aproximando, e Vera percebeu a confusão nos olhos da jovem ao ver aquele homem elegante e obviamente rico caminhando determinadamente em direção ao grupo. "Posso ajudá-lo, senhor?" Ela perguntou com um sorriso profissional, mas ligeiramente nervoso. "Vim buscar minhas filhas, Júlia e Sofia." A monitora olhou confusa para Vera, que estava a alguns passos atrás, claramente tentando entender a dinâmica da situação. "Mas, senhor, a colônia só termina às 18 horas. Ainda temos mais 1 hora de atividades programadas para hoje." Tiago não desviou o olhar. Sua voz firme, mas gentil. "Eu entendo, mas preciso levar minhas filhas agora. Tenho muito tempo perdido para recuperar com elas." A frase simples carregava um peso enorme de significado, uma promessa de mudança que fez Vera sentir que talvez tivesse feito a coisa certa, afinal. A monitora percebeu que havia algo mais acontecendo ali, algo além de uma simples busca de rotina, e apenas assentiu respeitosamente. "Claro, senhor. Vou chamá-las imediatamente." Ela se virou para o grupo de crianças e chamou com voz clara: "Júlia! Sofia! Seu pai está aqui para buscá-las!" As gêmeas, que estavam brincando com blocos de montar coloridos, levantaram as cabeças simultaneamente. E quando viram Tiago parado ali, ficaram completamente paralisadas, os olhos arregalados de surpresa total e absoluta. Por um longo momento que pareceu uma eternidade, ninguém se moveu, como se todos estivessem presos em uma fotografia. Então algo mudou na expressão de Júlia, como se uma luz tivesse se acendido dentro dela, e ela deixou cair o bloco que segurava. "Papai!" O grito saiu com uma força que surpreendeu a todos, carregado de amor, saudade e uma alegria explosiva que tinha sido reprimida por meses. Ela começou a correr em direção a ele, as perninhas curtas se movendo o mais rápido que conseguiam, e Sofia a seguiu imediatamente, também gritando: "Papai! Papai!" com uma emoção que fez várias pessoas no pátio pararem para observar a cena. Tiago se ajoelhou no chão bem a tempo de receber as duas no abraço, e o impacto quase o derrubou para trás. Mas ele se manteve firme, envolvendo as filhas com os braços e apertando-as contra o peito com uma força desesperada, como se quisesse compensar todos os abraços que não tinha dado nos últimos meses. As meninas se agarraram a ele, os rostinhos enterrados em seu pescoço, e Vera viu quando os ombros de Tiago começaram a tremer descontroladamente. Ele estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem pudesse ver, sem se importar com a imagem de empresário bem-sucedido e sempre no controle. Era apenas um pai abraçando suas filhas, permitindo-se finalmente sentir tudo o que tinha reprimido desde a morte de Renata. "Papai, você veio nos buscar", Júlia disse, afastando-se um pouco para olhar para o rosto dele, os olhos brilhando de felicidade pura. "Eu vim, minha princesa. E me desculpe por ter demorado tanto tempo para fazer isso." A voz dele estava embargada, mas havia uma sinceridade profunda em cada palavra, uma honestidade emocional que as meninas reconheceram imediatamente. Sofia tocou o rosto molhado do pai com as mãozinhas pequenas, com aquela ternura natural que as crianças possuem. "Você está chorando, papai." Tiago sorriu através das lágrimas, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Estou chorando porque estou feliz de ver vocês tão felizes, meus amores. Papai sentiu muito a falta de vocês." Júlia olhou ao redor,
para as outras crianças que observavam a cena com curiosidade, para os brinquedos espalhados, para o painel colorido que tinha servido de cenário para seu dia de alegria. Foi muito divertido, papai. A gente fez castelo de areia e pintou concha, e cantou música, e fez amigos e brincou de roda. Sofia completou animada, atropelando as palavras em sua empolgação. E a tia contou história de sereia, e a gente comeu macarrão com as outras crianças, e todo mundo foi legal com a gente. As duas falavam ao mesmo tempo, se interrompendo e completando as frases uma da outra. E Tiago ouviu cada palavra com atenção total, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno, participando verdadeiramente da vida delas pela primeira vez em muito tempo. Depois de alguns minutos, absorvendo cada detalhe das histórias que as meninas contavam com tanto entusiasmo, Tiago se levantou devagar, ainda segurando as mãos das filhas, relutante em quebrar aquele momento de conexão. Vamos para casa? Podemos pedir pizza para o jantar e vocês me contam tudo sobre o dia de vocês com mais detalhes. As gêmeas explodiram em comemoração, pulando e gritando de alegria de uma forma que Vera não via há meses. Pizza era uma tradição que Renata sempre mantinha nas sextas-feiras, um ritual familiar que tinha sido abandonado depois da morte dela, e o fato de Tiago estar resgatando essa memória não passou despercebido por ninguém. Tiago olhou para Vera, que ainda estava a alguns passos atrás, observando tudo com o coração apertado de emoção. Vera, venha com a gente. Você faz parte disso tudo, faz parte do que aconteceu aqui hoje. Ela hesitou, sentindo-se uma intrusa naquele momento familiar que ela tinha ajudado a criar, mas que não sabia se tinha o direito de compartilhar. Mas Júlia já tinha largado a mão do pai e corrido até ela, pegando sua mão com uma familiaridade que falava de anos de cuidado e carinho. Vem, tia Vera. Você tem que jantar com a gente e contar para o papai como foi legal. Sofia seguiu a irmã, pegando a outra mão de Vera. Por favor, tia Vera, você prometeu que ia ser especial. As duas puxavam Vera em direção ao carro, e ela não teve escolha, senão seguir, sentindo-se parte de algo maior do que ela mesma. O trajeto até a mansão foi completamente diferente de qualquer viagem anterior que eles tivessem feito juntos. As gêmeas não pararam de falar um segundo sequer, contando cada detalhe do dia na colônia, interrompendo uma a outra, rindo, gesticulando com uma energia que tinha estado adormecida por meses. Tiago participava ativamente da conversa, fazendo perguntas específicas, rindo das descrições mais dramáticas, e Vera via pelo retrovisor como os olhos dele brilhavam toda vez que olhava para as filhas. Era como se ele estivesse redescobrindo quem elas eram, como se estivesse se apaixonando novamente pelas próprias filhas, vendo nelas não apenas lembranças dolorosas de Renata, mas indivíduos únicos e maravilhosos que mereciam toda a sua atenção e amor. Quando chegaram na mansão, as meninas saíram correndo para dentro da casa, gritando sobre qual sabor de pizza queriam pedir, suas vozes ecoando pelos corredores que há meses conheciam apenas silêncio. Tiago desligou o motor, mas não saiu imediatamente do carro. Ficou sentado ali com as mãos ainda no volante, processando tudo o que tinha acontecido, toda a transformação que tinha ocorrido em questão de horas. Vera permaneceu no banco do passageiro, esperando, sabendo que ele precisava de tempo para assimilar a mudança radical que sua vida tinha acabado de sofrer. Você mentiu para a escola, disse ele finalmente, sem olhar para Vera, sua voz não carregando acusação, apenas constatação de um fato que ambos conheciam. Disse que eram suas filhas para conseguir as vagas gratuitas destinadas aos funcionários. Vera respirou fundo, preparando-se para ser completamente honesta sobre suas motivações. Eu disse que eram minhas filhas porque naquele momento, naquela ficha, precisava ter o nome de alguém que se importasse o suficiente para estar lá, para fazer aquilo acontecer.
E eu me importo, Sr. Tiago. Eu amo essas meninas como se tivessem nascido do meu próprio corpo. A confissão saiu mais crua e vulnerável do que ela pretendia, mas era a verdade absoluta, sem filtros ou disfarces. Tiago finalmente se virou para olhá-la e Vera viu algo novo e indefinível em seus olhos, algo que a fez sentir um calor estranho no peito. Você acha que eu não me importo? Você acha que eu não amo minhas filhas o suficiente? A pergunta saiu baixa, vulnerável, carregada de uma dor que ia muito além da situação atual. Eu sei que o senhor ama elas, Sr. Tiago, Vera respondeu com firmeza absoluta. Mas amor não é suficiente se você não está presente para demonstrá-lo. O senhor trabalha 18 horas por dia. Chega em casa quando elas já estão dormindo, sai antes delas acordarem. O Senhor provê tudo o que elas precisam materialmente, mas elas precisam mais do que isso. Elas precisam do Pai, não do provedor. As palavras saíram mais duras do que Vera pretendia, mas eram necessárias. Eram a verdade que ninguém mais tinha coragem de dizer a ele. Tiago soltou uma risada seca, sem humor, mas não havia raiva nela, apenas reconhecimento doloroso. Você é muito atrevida para uma empregada, Vera, muito sincera, muito direta. A maioria das pessoas tem medo de me dizer a verdade. Preferem me dizer o que acham que eu quero ouvir. Vera manteve o olhar firme, sem recuar 1 centímetro. Eu sou a única pessoa que diz a verdade para o senhor nesta casa, porque sou a única que não tem nada a perder além do emprego. E porque alguém precisa dizer, porque essas meninas merecem ter pelo menos uma pessoa lutando por elas. O silêncio que se seguiu era denso e carregado de emoções não ditas, de verdades finalmente expostas, de uma honestidade brutal que cortava como uma lâmina. Tiago olhou pelo retrovisor, vendo as meninas através da janela da casa, provavelmente já discutindo animadamente sobre os sabores de pizza. Elas estavam realmente felizes hoje, não estavam? A pergunta saiu quase como um sussurro, como se ele precisasse de confirmação externa para acreditar no que seus próprios olhos tinham visto. Muito felizes, senhor. A Júlia disse para a Sofia que foi o melhor dia desde que a mamãe foi para o céu. Vera viu, quando as palavras atingiram Tiago como um soco no estômago, fazendo-o fechar os olhos com força enquanto lutava para controlar a emoção que ameaçava transbordá-lo novamente. Eu tenho sido um péssimo pai, admitiu finalmente, a voz quebrada e carregada de culpa. Tenho me escondido no trabalho, porque não sei como lidar com a dor de ter perdido a Renata, porque olhar para as meninas é olhar para ela. É lembrar de tudo o que perdemos, de tudo o que elas perderam por minha causa. A confissão saiu como uma ferida aberta, sangrando dor e arrependimento. Mas o senhor não pode continuar fugindo, Sr. Tiago. Vera respondeu com gentileza, mas firmeza. Porque enquanto o senhor se esconde da dor, as meninas também estão se perdendo. Elas precisam do senhor para mostrar que a vida continua, que ainda é possível ser feliz, mesmo carregando a saudade. Tiago abriu os olhos e olhou diretamente para ela. E Vera viu a decisão se formando em seu rosto. Viu o momento exato em que ele escolheu mudar, em que ele decidiu lutar. Você tem razão, e as coisas vão mudar a partir de hoje. Eu vou mudar. Ele abriu a porta do carro e saiu. Mas antes de fechar, inclinou-se para olhar para Vera, ainda sentada no banco do passageiro. Obrigado, Vera, por ter coragem de fazer o que eu não tive, por amar minhas filhas o suficiente para arriscar tudo por elas, por me forçar a enxergar a verdade que eu estava evitando. Eu nunca vou esquecer o que você fez hoje. A noite que se seguiu foi uma das mais memoráveis que aquela casa tinha presenciado em meses de luto e silêncio. Tiago pediu 3 pizzas de sabores diferentes, e todos se sentaram na mesa da cozinha, não no formal jantar da sala de jantar, que sempre criava distância entre eles.
As meninas contaram cada detalhe do dia na colônia mais uma vez, agora com ainda mais detalhes e dramaticidade, e Tiago riu genuinamente, fez perguntas específicas, participou da conversa como um pai presente e interessado. Vera observava tudo de um canto da cozinha, não querendo intrometer no momento familiar, mas Júlia insistiu categoricamente que ela se sentasse à mesa com eles, puxando uma cadeira e Patting o assento até que Vera cedeu. Depois do jantar, Tiago assumiu completamente a rotina noturna das meninas, algo que não fazia há meses. Deu banho nelas pessoalmente, brincou com elas na banheira, escovou os dentes delas com paciência, ajudou a escolher os pijamas. Vera ouviu as risadas e brincadeiras vindas do banheiro e sentiu o coração aquecer com a normalidade daqueles sons. Quando as meninas estavam de pijama, Tiago as levou para o quarto e leu uma história para elas, usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo-as rir até ficarem com soluços de tanto se divertir. Vera passou pela porta do quarto durante a história e viu a cena através da fresta. Tiago, sentado na cama entre as duas meninas, cada uma aninhada em um de seus braços. Os três completamente absortos na narrativa. Era uma imagem perfeita de família, de amor, de cura, começando a acontecer depois de meses de feridas abertas. Quando as meninas finalmente adormeceram, exaustas pela emoção do dia, Tiago as cobriu com cuidado maternal, deu um beijo na testa de cada uma e sussurrou com voz embargada: "Papai ama vocês mais do que tudo no mundo. Sempre amou e sempre vai amar. E prometo que vou ser um pai muito melhor daqui para frente." Ele saiu do quarto devagar, fechando a porta com cuidado para não acordá-las, e encontrou Vera no corredor esperando. Fez um sinal silencioso para que ela o seguisse, e caminharam em silêncio até o escritório, um ambiente que sempre tinha sido seu refúgio, mas que hoje parecia diferente, menos como um esconderijo e mais como um lugar de decisões importantes. Quando entraram, Tiago fechou a porta atrás deles e foi direto para o bar no canto da sala, servindo um copo de uísque que ele segurou sem beber, apenas olhando para o líquido dourado enquanto organizava seus pensamentos. "Sente-se, Vera", disse ele finalmente, apontando para uma das poltronas de couro. Ela obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira com as mãos cruzadas no colo, preparada para qualquer coisa que pudesse vir. Tiago se encostou na mesa, cruzando os braços, e a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-a realmente pela primeira vez. "Eu chequei as câmeras de segurança da portaria antes de vir te buscar", começou ele, e o coração de Vera disparou. "Vi a hora exata que você saiu com elas esta manhã. Vi como você segurou as mãos delas, como as protegeu no ônibus, como olhou para trás várias vezes para ter certeza de que estavam seguras e felizes." Vera não disse nada, apenas esperou, sabendo que ele tinha mais a dizer. "Você arriscou seu emprego, sua reputação e até sua liberdade. Falsificou documentos, mentiu para autoridades escolares, tirou minhas filhas de casa sem permissão. Tecnicamente, cometeu vários crimes que poderiam te levar à prisão." O mundo de Vera começou a desabar novamente, mas ela manteve o rosto neutro, aceitando as consequências de suas ações sem arrependimento. "Mas você fez tudo isso", continuou Tiago, a voz baixando para um tom mais suave e carregado de emoção, "porque viu duas crianças sofrendo e decidiu que precisava fazer algo a respeito, porque amou minhas filhas o suficiente para arriscar tudo por uma tarde de felicidade." Ele tomou um pequeno gole do uísque, o gelo tilintando no copo, e Vera percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. "Eu não posso ter uma empregada que toma decisões sobre minhas filhas sem me consultar, Vera. Não posso ter alguém trabalhando na minha casa, em quem não posso confiar completamente para seguir as regras." As palavras eram como punhais, e Vera sentiu o mundo desabar ao seu redor mais uma vez. Era o fim. Ela seria demitida
e provavelmente processada. Eu entendo, Sr. Tiago, disse ela, a voz firme apesar do coração partido. Vou arrumar minhas coisas e sair ainda esta noite, se o senhor preferir. Começou a se levantar, mas Tiago ergueu a mão, parando-a com um gesto firme. Eu não terminei de falar. Ele colocou o copo na mesa com um som seco e caminhou até ela, parando tão perto que Vera podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ver cada detalhe de seus olhos escuros. Eu disse que não posso ter uma empregada em quem não confio. Mas hoje, naquela escola, eu vi minhas filhas olharem para você com um amor e uma confiança que eu não via desde que a Renata morreu. Vi como você se colocou entre elas e mim, quando cheguei furioso, pronta para protegê-las de qualquer coisa, até mesmo de mim se fosse necessário. Ele se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez Vera prender a respiração. Você não agiu como uma empregada hoje, Vera. Você agiu como uma mãe que faria qualquer coisa por seus filhos, e isso muda tudo entre nós. As lágrimas que Vera estava segurando há horas finalmente começaram a escorrer, quentes e aliviadas. Então eu tenho uma proposta para você, disse Tiago, a voz ficando rouca e carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. Não como patrão e empregada, mas como um pai que precisa desesperadamente de ajuda para salvar sua família. Ele deu mais um passo, invadindo completamente o espaço pessoal dela, seus olhos intensos e penetrantes nunca deixando-os dela. Você não vai ser demitida, Vera. Seu papel nesta casa vai mudar completamente, porque eu preciso de alguém que ame minhas filhas tanto quanto você demonstrou amar hoje. Preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil de ouvir. Preciso de você para me ajudar a ser o pai que prometi ser para a Renata antes dela partir. O silêncio que se seguiu era absoluto, carregado de possibilidades e mudanças que Vera nunca ousara imaginar. Eu quero que você seja minha parceira nessa jornada de reconstruir nossa família, Vera. Quero que você tenha autoridade real sobre as decisões que envolvem as meninas. Quero que me ajude a guiá-las. Quero que seja a figura materna que elas precisam e merecem. Vera olhou para ele através das lágrimas, tentando processar o que ele estava propondo, a magnitude da mudança que ele estava oferecendo. Senhor Tiago, eu não sei se sou capaz de assumir tanta responsabilidade. Eu não tenho estudo formal, não tenho preparo para isso. Tiago segurou as mãos dela que estavam tremendo sobre o colo, num gesto que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Vera. Você tem o que nenhuma universidade ensina, Vera. Você tem amor verdadeiro por elas. Você tem instinto maternal. Você tem coragem para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Foi isso que salvou minhas filhas hoje, e é isso que vai nos salvar como família. Ele apertou as mãos dela suavemente, seus olhos nunca deixando-os dela. Aceita me ajudar a reconstruir o que foi quebrado? Aceita ser a mãe que elas precisam e que eu não posso ser sozinho? Vera olhou para as mãos unidas, para os olhos suplicantes de Tiago, e sentiu que não tinha escolha, porque seu coração já tinha respondido muito antes de sua mente processar completamente a proposta. Eu aceito, Senhor Tiago. Vou ajudar o senhor e as meninas com tudo que eu tiver. Prometo que não vai se arrepender de confiar em mim. Tiago soltou um suspiro profundo de alívio e sorriu, um sorriso genuíno e esperançoso que transformou completamente seu rosto. Obrigado, Vera. Obrigado por aceitar. Obrigado por tudo que fez hoje. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser o pai que minhas filhas merecem. Ele soltou as mãos dela devagar, mas o calor do toque permaneceu, criando uma conexão que ambos sentiram, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear. Agora vá descansar. Amanhã será um novo dia, um dia completamente diferente para todos nós.
Vera se levantou, ainda atordoada com tudo o que tinha acontecido, com a rapidez das mudanças, com a confiança que ele estava depositando nela. Boa noite, Sr. Tiago, e obrigada por me dar essa oportunidade. Ele sorriu novamente, mais suave desta vez. Boa noite, Vera. E a partir de amanhã, quando estivermos em casa, apenas com as meninas, quero que me chame de Tiago. Sem o senhor. Somos parceiros agora, não patrão e empregada. Vera saiu do escritório com o coração acelerado e a mente fervilhando de pensamentos e emoções contraditórias. Ela tinha entrado naquela casa 3 anos atrás como uma empregada invisível, alguém que limpava, organizava e cuidava sem ser realmente vista. Agora, de repente, era a peça fundamental na reconstrução daquela família despedaçada. Era a parceira de um homem que ela sempre admirara de longe. Era a mãe de coração de 2 meninas que ela amava mais do que a própria vida. E havia algo mais, algo que pulsava em seu peito e que ela tentava ignorar. A atração inegável que tinha sentido quando Tiago invadiu seu espaço pessoal, quando segurou suas mãos, quando olhou para ela como se ela fosse a resposta para todos os seus problemas. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Tiago ajustou seus horários de trabalho para estar presente nas refeições, para levar e buscar as meninas na escola em alguns dias, para participar do banho, da janta, da hora de dormir. Vera continuava responsável por grande parte da organização da casa, mas agora se sentia menos sozinha na tarefa de manter a família funcionando. Eles trabalhavam em equipe, consultando-se sobre decisões, dividindo responsabilidades, criando uma nova dinâmica que funcionava melhor do que qualquer um deles imaginara. As mudanças eram sutis, mas significativas. Tiago começou a perguntar a opinião de Vera sobre tudo que envolvia as meninas, desde a escolha das roupas até as atividades de fim de semana. Ela se mudou para um quarto no 2º andar, mais próximo das meninas e de Tiago, o que facilitava a comunicação e criava uma sensação de família real. Os jantares se tornaram momentos de conversa e risadas, com todos compartilhando os acontecimentos do dia. E lentamente, quase imperceptivelmente, a tensão entre Vera e Tiago começou a crescer. Alimentada por olhares demorados, toques acidentais e uma intimidade crescente que nenhum dos dois sabia como lidar. Uma semana depois do episódio da colônia de férias, Tiago chamou Vera para uma conversa no jardim depois que as meninas foram dormir. Eles se sentaram no balanço que Renata tinha escolhido, balançando suavemente enquanto observavam as estrelas no céu claro. Vera, eu quero te fazer uma pergunta e preciso que seja completamente honesta comigo. Ela se virou para olhá-lo, curiosa e ligeiramente apreensiva. O que for, Tiago? O nome saiu naturalmente agora, sem o peso formal de antes. Você já pensou em ter sua própria família? Em se casar, ter filhos, construir uma vida independente? A pergunta a pegou de surpresa, e ela demorou alguns segundos para responder. Eu já pensei, sim, mas minha vida sempre foi muito corrida, muito focada no trabalho e em ajudar minha família. E depois que vim trabalhar aqui, depois que conheci as meninas... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu sempre senti que meu lugar era aqui, cuidando delas, fazendo parte da vida de vocês. Nunca senti que estava perdendo alguma coisa. Tiago assentiu, mas havia algo mais em seus olhos, uma intensidade que fez o coração de Vera acelerar. E se eu te dissesse que você pode ter tudo isso sem precisar ir embora, que você pode ter uma família aqui conosco? Vera sentiu o ar faltar em seus pulmões. Como assim? Tiago se virou completamente para ela, pegando suas mãos com uma urgência que revelava a importância do momento. Vera, nas últimas semanas, observando você com as meninas, vendo como você se dedica a elas, como você me ajuda a ser um pai melhor,
Eu percebi algo que talvez estivesse negando há muito tempo. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Eu me apaixonei por você, Vera, completamente, irrevogavelmente apaixonado. E não é gratidão, não é dependência, é amor real, verdadeiro, do tipo que eu pensei que nunca sentiria novamente depois de perder a Renata. O mundo de Vera parou. Ela olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade absoluta em cada palavra, e sentiu seu próprio coração explodir de alegria e medo ao mesmo tempo. Tiago, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Eu sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que as pessoas vão falar. Mas eu não me importo com nada disso. Eu só me importo com você, com as meninas, com a família que nós três já somos de fato. Ele acariciou o rosto dela com uma ternura que a fez derreter. Eu te amo, Vera, e quero saber se existe alguma possibilidade de você sentir o mesmo por mim. Vera sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, lágrimas de felicidade pura e absoluta. Eu também te amo, Tiago. Acho que sempre amei, desde muito antes de ter coragem de admitir para mim mesma. Ele sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o jardim, e se inclinou para beijá-la. Foi um beijo suave no início, hesitante, mas que logo se aprofundou quando ambos perceberam que seus sentimentos eram correspondidos. Foi um beijo de amor, de promessa, de futuro construído juntos. Quando se separaram, Tiago encostou a testa na dela, os olhos fechados, respirando como se tivesse acabado de descobrir como fazer isso novamente. Vera, eu quero que você seja minha esposa. Quero que sejamos uma família de verdade oficial, para sempre. Ela sorriu através das lágrimas, acariciando o rosto dele. Nós já somos uma família, Tiago. Só precisávamos perceber isso e ter coragem de assumir. Ele riu, um som alegre e livre que ecoou pelo jardim silencioso. Então é um sim? Ela o beijou novamente, mais intensamente desta vez. É um sim para tudo, Tiago. Para o casamento, para a família, para o resto da vida juntos. Eles ficaram ali no balanço até tarde da noite, conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando juntos. E quando finalmente entraram na casa, de mãos dadas, ambos sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre. No dia seguinte, Tiago acordou as meninas com um sorriso diferente no rosto, e durante o café da manhã, ele fez um anúncio que mudaria tudo mais uma vez. Meninas, eu e a tia Vera temos uma coisa muito importante para contar para vocês. Júlia e Sofia pararam de comer e olharam atentas. A tia Vera vai se casar com o papai, e ela vai ser a nova mamãe de vocês. O que vocês acham disso? A reação das meninas foi imediata e explosiva. Elas pularam das cadeiras e correram para abraçar Vera, gritando de alegria, fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. Você vai morar aqui para sempre? Você vai ser nossa mamãe de verdade? Podemos te chamar de mamãe? Vera riu e chorou ao mesmo tempo, abraçando as duas com força. Eu já moro aqui, já sou mamãe de vocês no coração, e vocês podem me chamar do que quiserem. Tiago observava a cena com o coração transbordando de felicidade, sabendo que tinha tomado a decisão certa, sabendo que finalmente tinha dado às filhas a mãe que elas mereciam e a si mesmo a companheira que precisava. Os meses seguintes foram de preparação para o casamento, mas também de consolidação da nova família. Vera oficializou sua adoção das meninas, Tiago reduziu drasticamente suas horas de trabalho para estar presente, e juntos eles criaram uma rotina saudável e feliz. O casamento foi simples, mas emocionante, com apenas a família mais próxima e alguns amigos íntimos. Júlia e Sofia foram as daminhas, radiantes em seus vestidos cor-de-rosa, e quando Vera disse sim no altar, elas gritaram de alegria junto com os convidados. Agora, 6 meses depois do casamento, Vera estava no jardim observando Tiago brincar com as meninas.
ensinando Júlia a andar de bicicleta enquanto Sofia torcia e aplaudia. A cena era perfeita. Uma família completa e feliz que tinha nascido da dor, mas crescido no amor. Ela colocou a mão na barriga, onde uma nova vida começava a se formar, e sorriu pensando em como seria contar a novidade para Tiago e as meninas. Eles tinham começado como patrão e empregada, tinham se tornado parceiros na criação das meninas, e agora eram marido e mulher. Uma família real e verdadeira. Tiago olhou para ela e sorriu, aquele sorriso que derretia seu coração todos os dias, e caminhou em direção a ela, deixando as meninas brincando. "No que você está pensando, minha linda?" Ele perguntou, envolvendo-a pela cintura e beijando seu pescoço. Vera se aconchegou em seus braços, sentindo-se completa e realizada de uma forma que nunca imaginara possível. "Estou pensando em como a vida é surpreendente, em como às vezes precisamos arriscar tudo para ganhar tudo." Ele a abraçou mais forte, respirando o perfume dos cabelos dela. "E você se arrepende de ter arriscado?" Vera se virou em seus braços e o olhou nos olhos, vendo todo o amor e toda a gratidão que ele sentia por ela. "Nunca. Foi a melhor decisão da minha vida. E tenho uma surpresa para te contar, que vai fazer essa família ficar ainda mais completa." Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.